Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal e eu quero trazer para vocês aí uma informação muito importante, né? Porque corrobora com aquilo que a gente já vem falando para vocês há algum tempo e com a profecia. Lembrando, eu vou até sair da matéria e ir para um texto bíblico de Apocalipse 17, verso 12, que diz o seguinte: E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Entende? A besta ela é o 11º elemento. Então, os 10 chifres que vocês viram são 10 reis. Haverão 10 reis no mundo. Mas eles ainda não receberam o reino. Eles ainda receberão, ou seja, o reino não foi dado a eles. Mas eles vão receber poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então vamos lá. E onde está se formando os reinos? O Global Times, diz o seguinte: a OTAN quer criar um novo bloco na Ásia para provocar conflitos contra a Rússia e China. Vou ensinar uma coisa para vocês. Quando quem fala é uma mídia mais pró-Rússia, ela cita isso aqui, ó. Ela usa palavras como provocar, querendo dizer que é o Oriente, é o Ocidente que está provocando o Oriente. Quando é a nossa mídia que é ocidental, ela vai dizer que é para enfrentar os perigos que a Rússia e a China oferecem ao mundo, à democracia mundial. Então aqui é o Sputnik, é um site russo. Mas o que vale é a matéria e é o propósito que a OTAN tem, não é? A OTAN quer criar um bloco na Ásia para provocar conflitos contra a Rússia e China. Tá aí o Jens Stoltenberg, da OTAN. A OTAN segue tentando criar um novo bloco na Ásia, voltado contra a Rússia e a China, indica o jornal Global Times. Segundo a mídia chinesa, a aliança liderada pelos Estados Unidos não estão poupando esforços para criar uma nova gangue de fantoches na região. Entre aspas, se destacou: o objetivo principal é criar um conflito militar. A OTAN enfrenta diversas contradições e crises internas. Para sobreviver, a aliança está exagerando a ameaça da Rússia e da China, destacou. No entanto, o Global Times sublinhou que o bloco atlântico não poderá colocar seus planos em prática devido às contradições internas entre os países membros. Tá aí o Jens, né? Por sua vez, a Rússia observou por diversas vezes que a OTAN está fazendo de tudo para provocar conflitos e tudo mais. Então, assim, criar um bloco, né? O que a OTAN quer criar é um bloco, assim, é uma união de nações, uma coligação, uma coalizão de nações, e elas unirem suas forças, seu poder militar, e essas nações que vão ser desenvolvidas, já foi criado o Quad, né? Que é Índia, Austrália, Estados Unidos e Japão, e agora eles querem criar uma outra coalizão, eles querem aumentar isso. A AUKUS, a Aliança AUKUS, que é a Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, pretende incluir nessa aliança o Japão. Então, assim, vai nascer muitos blocos econômicos, tudo em nome de uma paz e segurança voltada contra a Rússia e China, que é a outra aliança do outro eixo. Entende? Então, até a invasão da Rússia contra a Crimeia, né? A ordem no mundo era uma ordem assim, nenhuma nação se intentava, se insurgia contra a outra. Mas quando a Rússia invade uma nação soberana e reivindica sua terra, então a ordem no mundo ela é abalada. E como a ordem no mundo é abalada, isso cria um precedente e cria um medo, uma tensão no mundo de que agora a qualquer momento uma nação pode invadir a outra. E se a Rússia está dizendo que a terra da Ucrânia pertence a ela, historicamente, e que é o mesmo povo, e que eles têm direito, e eles vão tomar os bens e tudo mais, e etc e tal, então quais nações mais que se verem que são mais fortes e mais poderosas podem fazer isso sobre as outras? Por isso as nações estão se fortalecendo militarmente, muito mais, e também vão se unir. Quando uma nação não pode sozinha enfrentar um grande adversário, ela vai então montar um bloco, e esse bloco ele não será só militar, ele vai unir suas forças, seus exércitos, suas capacidades bélicas, tecnológicas, mas também a política e a economia. Por isso que se chama reino. Um reino tem um território.
reino tem um povo. A Bíblia também diz o seguinte, né? São reis que não receberam reino, mas que terão poder de reis. Eles têm poder como de reis. Mas a Bíblia não considera reino isso aí. Por isso que eu falo que é bloco econômico. E não, não é bem um reino, é um bloco. Porque um reino, ele tem um rei. E um rei, ele só é rei sobre um povo que é igual a ele. Né? É um rei que ele tem... um reino, ele tem um território definido, original. Ele tem um povo original, ele é rei sobre um povo. Quando ele toma outros povos, invade outras terras e subjuga outros povos, ele não é rei, é império, ele é um imperador. Né? É diferente de um reino. Tá bom? E o modelo de reino que Deus estabelece nas Escrituras foi o que foi como o rei Davi e o rei Salomão. As nações em redor, elas vinham para Jerusalém, elas serviam a Israel, davam seus dízimos, davam ofertas, presentes a Jerusalém, porque elas viam que a nação, o reino de Israel era tão glorioso, Deus estava naquela nação e não havia Deus como aquele, né? E não há. Mas quando o seu povo se afasta de Deus, as nações elas param elas não têm uma luz para seguir. E as nações voluntariamente iam servir a Deus no templo de Salomão, porque as pessoas iam ouvir sua sabedoria, elas iam lá voluntariamente, quando Israel era exemplo para o mundo. E esse é o reino que Deus estabelecerá quando o Senhor estiver aqui. As nações vão querer subir. Porque o que vai ser estabelecido no mundo, as nações voluntariamente, com seus corações, irão servir a Deus. É impressionante. Agora, hoje não. Hoje nós vamos ver o império, né? Um império sobre o mundo inteiro. Bom, então deixo para vocês aí essa matéria corroborando. Isso aqui, eles vão montar 10 blocos no mundo. 10 blocos no mundo porque as nações estão com medo, as nações dependem economicamente muito dos que vêm da Rússia e da Ucrânia e não está vindo mais, então elas vão precisar conversar com seus vizinhos próximos e um vender para o outro o alimento, os produtos que precisam, porque depender da globalização de país muito distante não dá mais. Então, a ordem no mundo global, né, a ordem política e econômica está ruindo diante dos nossos olhos. Nós estamos entrando para uma nova ordem. Deixo para vocês esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus permitir, com mais informação para vocês.